Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Quinta-feira, dia 19 de junho. Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. A primeira leitura está em Gênesis, capítulo 14, de 18 a 20. O salmo responsorial é o Salmo 109. A segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 26. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, de 11b a 17. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão sempre há de viver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falando-lhes sobre o reino de Deus, e curava a todos que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam:
Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O milagre da multiplicação dos pães põe em relevo uma dimensão imensurável da Eucaristia. A lição da partilha. Este é o seu eixo principal. Como no deserto, tudo começa com a partilha da palavra. Jesus era incansável no seu afã de falar às multidões a respeito do reino de Deus, revelando-lhes os mistérios e abrindo-lhes as mentes e os corações, para a grandeza inimaginável da misericórdia divina. As palavras de Jesus preenchiam um vazio na existência daquele povo abandonado e desorientado, vagando como se fossem ovelhas sem pastor. A partilha da palavra segue a partilha do pão. Embora, na opinião dos discípulos, fosse mais prudente despedir as multidões para irem comprar pães nos vilarejos próximos, o mestre julgou mais conveniente que eles mesmos providenciassem o alimento necessário, sem se importar com a quantidade de pessoas. A multidão foi saciada graças à iniciativa de Jesus e sob sua orientação. A Eucaristia simboliza a partilha que deve acontecer no dia a dia do cristão. O pão Jesus, recebido sacramentalmente, alimenta o discípulo para que este esteja sempre disposto a partilhar. Seria contraditório receber Jesus eucarístico e permanecer fechado no próprio egoísmo, insensível às necessidades das outras pessoas. A festa da partilha eucarística deve ser prenúncio da festa da partilha do mundo. Oremos. Espírito de solidariedade e partilha, faze-me sensível à lição eucarística da partilha, movendo-me a manifestar minha solidariedade efetiva com os pobres deste mundo. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.